Fala pessoal, estou aqui agora na subida do Monte dos Guararapes, onde eu vou mostrar para vocês o que aconteceu no ano de 1648 e 1649. Estou exatamente aqui no Parque Histórico Nacional dos Guararapes para contar para você nada mais nada menos do que a Batalha dos Guararapes, que acontece na época da insurreição pernambucana de 1645 a 1654, e você vai curtir aí uma dessas fases da Batalha dos Guararapes. Vem comigo! Pois é, então exatamente nesse local aqui nós vamos ter um dos lugares mais importantes da nossa Batalha dos Guararapes, que é exatamente o encontro dos anos entre 1648 e 1649. É exatamente a Batalha dos Guararapes, ela acontece em dois momentos, né? Nós vamos ter aí no dia 18 e 19 de abril de 1648 e dia 19 de fevereiro de 1649. Essa batalha, ela trouxe a revolução para o nosso país, fazendo com que nós pudéssemos estarmos vivenciando um dos momentos mais importantes da insurreição pernambucana, que começa em 1645 e termina em 1654, que é um dos momentos de embate onde nós tivemos o surgimento realmente do sentimento do exército brasileiro. Por conta de quem? Dos lusos brasileiros. Aí você pode perguntar, professor, quem eram os lusos brasileiros? Por que tem esse nome de lusos brasileiros? Os lusos brasileiros nada mais nada menos eram daqueles que se juntaram entre os portugueses, os brasileiros, né? E aí houveram essa fusão para poder lutar contra a tirania dos holandeses que estavam aqui na época de 1648 e 49 ainda. Pois bem, mas a gente precisa lembrar que três etnias, aí, três raças, na verdade, se juntaram para esse momento, né? Nós tivemos os negros, nós tivemos os indígenas, né? E também os europeus, os brancos, que todos num só sentimento fizeram com que realmente os holandeses saíssem daqui desse monte que nós estamos aqui. Pois bem, eu acredito que você consegue ver ali embaixo. Aquela parte ali embaixo é o que nós vamos chamar exatamente do Boqueirão. O que era o Boqueirão? Boqueirão era uma área onde os soldados da época estavam instalados para poder recepcionar os holandeses que estavam vindo, subindo, na verdade, lá do engenho de Ana Paz, em Casa Forte. Isso, exatamente, tem um vídeo sobre isso, viu? Sobre o engenho de Casa Forte, a Praça de Casa Forte, que é bastante conhecida também por conta do dia 17 de agosto de 1645, que houve a Batalha de Casa Forte. Então eles estavam subindo em direção para onde? Eles estavam subindo em direção exatamente para lá. Eles queriam ir para lá. Professor, para lá por quê? Porque aquela parte que eu estou apontando ali para vocês agora é exatamente aonde nós vamos ter o sentido para o Cabo de Santo Agostinho. E o que é que tem a ver, professor, o Cabo de Santo Agostinho com a insurreição pernambucana? Tem tudo a ver. Porque quando eles sobem em direção ao Cabo de Santo Agostinho, eles queriam ir para um forte chamado de Forte Castelo. Esse Forte Castelo era o forte que tinha uma das localizações geográficas melhor para receber material bélico e também alimento, como também enviar a produção que eles tinham aqui, que era, nós sabemos muito bem, que era cana-de-açúcar, era mandioca, ou seja, a farinha que tinha. Só que quando os holandeses sobem em direção para lá, no ano de 1648, né, eles iam passar por Muribeca. Muribeca, anteriormente, era um lugar de produção de cana-de-açúcar e também de mandioca. Então veja que coisa interessante. Eles queriam ir até lá para pegar os armamentos e também receber o que estava vindo de produção da Europa para cá, né? Ou seja, da Holanda, mas também eles queriam ir em Muribeca para saquear o que tinha de produção dos portugueses em Muribeca. Só que eles não esperavam que uns camaradas, né, tinham se reunidos para poder realmente fazer com que não houvesse essa ida até chegar até Muribeca e também chegar até o Cabo Santo Agostinho. Por quê? Porque na verdade, meu povo, na grande verdade, eu vou para um lugar daqui a pouco ali, vou mostrar para vocês, e aí vocês vão ver que nesse ambiente eles conseguiram avistar a vinda dos holandeses para cá. Uma coisa. E aí os brasileiros que estavam aqui, na verdade os lusos brasileiros, né, que nós tivemos aqui que participaram desse movimento, foram vários, né? Mas entre eles tiveram alguns líderes, né, como por exemplo Felipe Camarão, Henrique Dias, André Vidal de Negreiros, Matias de Albuquerque, né? Nós tivemos também Barreto de Menezes, todos esses aí que se juntaram. Tiveram as mulheres também, como por exemplo Maria Camarão,
que participou desse movimento, que inclusive Maria Camarão ela vai participar de um outro movimento que a gente vai chamar das Heroínas de Itejuco-Papo, de 1646, né, que aí já é outro movimento, que inclusive já tem um vídeo gravado sobre isso aí no Instagram e também no nosso YouTube. Então, fez assim, professor, então como é que eu posso identificar esse sentimento que aconteceu aqui e por que essa batalha aconteceu exatamente nesse monte? É porque exatamente aqui era o monte onde nós tínhamos a maior parte de estrutura, onde eles ficavam, onde eles estavam. Porque nós tínhamos os indígenas, como por exemplo Felipe Camarão, nós tínhamos Henrique Dias, que era negro, e eles recrutaram essas pessoas para participar exatamente desse movimento da insurreição pernambucana. Como eu falei, nós vamos ter a batalha que aconteceu em Casa Forte, vamos ter também a batalha que aconteceu em Vitória de Santo Antão, né, que é a Batalha das Tabocas, e aí você vai ter também as Heroínas de Itejuco-Papo em 46, para poder chegar a do Monte dos Guararapes em 1648 e 1649. Então, esse movimento que nós vamos ter aí revolucionário daquela época, vão ter dois sentimentos. Vamos ter dois caráteres. Porque todo movimento ele vai ter algum caráter. Ou ele é republicano, ou ele é separatista, ou ele é nativista. Pois bem, ele vai ter dois movimentos. O movimento vai ser movimento. Grava aí para você não esquecer isso, hein? Na sua prova, pelo amor de Deus. Você vai ter o sentimento nativista, porque é exatamente um sentimento local, aonde quem fez esse movimento acontecer não foi nenhum estrangeiro, foi apenas realmente os lusos e brasileiros também, né? Você vai ter também um sentimento de separação. Separação de quê? Ou seja, acabar com o domínio do governo holandês que estava aqui, tá certo? Bom, eu vou te levar agora para outro lugar, para você ver em outro lugar exatamente onde acontece o segundo momento da Batalha dos Guararapes, e aí esse vai ser no dia 19 de fevereiro de 1649. Vem comigo. Pois é, meu povo, aqui aconteceu o segundo momento da Batalha dos Guararapes, no dia 19 de fevereiro de 1649. Nesse exato momento aqui, nós vamos ter o monte onde os holandeses foram surpreendidos pela segunda vez, né, pelos indígenas. Os indígenas vieram aqui por cima, por toda essa mata aqui, como vocês estão conseguindo enxergar aí, e cercaram os holandeses que estavam subindo exatamente do monte. Porque se você consegue observar, essa parte é toda íngreme, né? Porque ali eles subiram e aqui foi onde estavam os indígenas para poder exatamente pegar a parte, para pegar de surpresa, na verdade, nem pegar a parte, para pegá-los de surpresa. E aí esse momento aqui, você vai ter aonde aconteceu, nesse centro mesmo aqui, a Batalha dos Guararapes em 1649. Então foi aqui aonde nós conseguimos derrotar de vez os holandeses nesses dois momentos da Batalha dos Guararapes, né? Claro, como eu falei a vocês, em 1648 e em 1649. Em 49 foi nessa área aqui, foi exatamente nessa região aqui, aonde eles foram surpreendidos e aí eles foram mortos, aniquilados, né? Muitos, né, ali voltaram para a sua base e outros realmente acabaram morrendo e ficando aqui. Claro, tivemos baixa do lado dos lusos brasileiros, tivemos baixa também do lado dos holandeses, né? Mas muito mais dos holandeses do que propriamente dito dos lusos brasileiros aqui. Então é importantíssimo você estar podendo ver o lugar aonde acontece a Batalha dos Guararapes. E aí a partir desse momento surge o sentimento do exército e no dia 19, né, de abril, o sentimento do exército brasileiro sendo externado e o exército brasileiro começou a partir daqui, desse lugar, deste monte, desta batalha. E agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas esculturas dos homens que lutaram nessa batalha, nessa Batalha dos Guararapes, como eu falei para vocês, e que representaram exatamente os comandantes, os líderes dessa revolução. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui Henrique Dias, né, que participou, né, dessa revolução, né, que era o negro, né, reuniu seus negros para participar dessa Batalha dos Guararapes. Aqui eu tenho João Fernandes Vieira, né, que era fazendeiro, era totalmente da parte, também tinha sua parte militar, todavia ele era português, tá? Então João Fernandes Vieira, ele foi um desses líderes também, inclusive fazendeiro, e participou inclusive da batalha que houve lá em Vitória de Santo Antão, que foi
a do dia 3 de agosto, né, que foi a das Tabocas. Aqui eu tenho também Francisco Barreto de Menezes, né, que era militar, certo? Que comandou, inclusive, essas tropas também nessa época. Aqui, ó, você tem Vidal de Negreiros também, que participou desse movimento também, inclusive também era militar, tá? Só para deixar isso claro, também Vidal de Negreiros também era militar, né? Todos, na verdade, pegarem armas para participar desse movimento, né? Então, aqui você vai ter também, inclusive, mais uma, Felipe Camarão, que era indígena. Então, Felipe Camarão, por ser indígena, reúne os seus índios naquela época, os indígenas da época, e aí participou também desse movimento com os indígenas. E aí uma coisa interessante é que a organização dessas tropas foi feita exatamente da seguinte forma, né? Os indígenas iam por cima, pela mata, porque conhecia melhor, os negros iam por baixo aqui do nosso Monte dos Guararapes, né? E participou também desse movimento, junto com os líderes daquela época, que eram os exércitos que nós tínhamos, que não era considerado ainda, não era chamado de exército, né? Porque o sentimento de exército mesmo vai nascer a partir deste movimento aqui da Batalha dos Guararapes, tá certo? Mas eu vou te levar para um lugar agora para poder você ver melhor o que eu estou falando dessa questão dos indígenas, dos negros e também do exército que tem aqui na época, que foi formado pelos próprios brasileiros e portugueses também. Tá bom? Forte abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado dessa videoaula e que você possa usar aí para você passar em concurso público na escola e afins, tá bom? Forte abraço, beijo no coração para vocês.